Diz assim o texto: tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Então lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, com os seus arcos, inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à direita. Então nós estamos aqui no livro de Neemias, e nós vemos agora que a obra da reconstrução dos muros já havia começado. O capítulo de número 3 fala isso, e eles já haviam obtido um certo sucesso. O versículo de número 6 diz que a obra chegou até a metade dos muros eles conseguiram
de fato edificar, e depois que eles edificaram a metade, começou a surgir então uma certa oposição dos moradores ao redor, daqueles que estavam na vizinhança. É interessante nós observarmos justamente isso, que quando nós obtemos sucesso em alguma coisa na nossa vida, alguma atividade que nós fazemos, não tarda muito para haver oposição. É como se o sucesso de alguns amedrontasse os outros, ameaçasse o sucesso dos outros, e aí eles começam a fazer oposição a nós. Ou é como se algumas pessoas, de alguma maneira, tivessem ciúmes do sucesso de algumas pessoas, então elas começam a colocar empecilhos. E alguns se sentem verdadeiramente ameaçados e até excluídos quando outros são bem-sucedidos. No reino de Deus também é assim. Quando o povo de Deus começa a obter determinado sucesso em uma área da vida, o próprio Satanás suscita algumas adversidades e algumas oposições na vida do povo de Deus. Nós vemos isso ao longo de toda a história bíblica, nós vemos que aconteceu assim. Pois esse texto ele nos ensina como é que nós deveríamos de fato reagir e como que nós deveríamos responder a essas adversidades, como é que nós deveríamos responder a essas oposições que muitas vezes surgem. Aqui é interessante porque lá no capítulo de número 2, no versículo de número 19, diz que os opositores daquela obra, da reconstrução dos muros, eles se limitavam a zombar do povo. Versículo 19 diz que eles zombavam, dizendo: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Mas agora no capítulo de número 4, eles não se detêm na zombaria, chega ao ponto de no capítulo de número 4, eles ameaçarem, inclusive, os judeus ameaçarem de morte. O texto diz que eles subiriam e eles matariam, versículo de número 11. Nós iremos no meio deles e nós iremos matá-los. Então você observa como que essa oposição aqui, ela é de alguma maneira crescente. E aquela oposição externa, que era dos inimigos ao redor, ameaçando, zombando e ameaçando o povo, aquilo fez com que no íntimo, no coração de cada construtor, no coração de cada judeu, começasse a existir uma certa depressão, uma certa angústia. Versículo de número 10 diz que eles, quando estavam sendo ameaçados, eles disseram: já desfaleceram as forças dos carregadores, nós já estamos desanimados. Então, os problemas externos começaram a influenciar e extrair, retirar o ânimo interno, o ânimo do coração daquele povo, e eles estavam abatidos. Alguma coisa precisava ser feita. Neemias era o líder daquele povo e Neemias precisava tomar algumas medidas ali. O que esse texto nos ensina? Eu gostaria de destacar pelo menos 3 lições desse texto para todos nós aqui nessa noite. A primeira delas diz respeito ao fato de que as adversidades, os problemas, as dificuldades, elas são, em certo sentido, inevitáveis. Todos nós enfrentamos. Pequenos, grandes, ricos, pobres, de uma etnia, de outra etnia, todos nós enfrentamos, homem, mulher, todos nós enfrentamos os problemas, as dificuldades, e algumas vezes na nossa vida, as dificuldades, elas parecem surgir de todos os lados. Observe o que está acontecendo aqui no capítulo de número 4, Jerusalém estava em um determinado ponto geográfico, os muros ao redor de Jerusalém estão sendo construídos, e vejam de onde é que vem a oposição. O texto diz assim, que Sambalat, o versículo de número 1, Sambalat, ele ouve e ele fica indignado. Bom, Sambalat, ele era de Samaria, no versículo de número 2, Samaria ficava no norte de Jerusalém. Então, o que acontece? A oposição agora vem do norte. Então, o versículo de número 1 diz que Sambalat fica indignado, Sambalat é de Samaria, a oposição vem do norte. Mas não foi apenas Sambalat que ficou indignado. Tobias, no versículo de número 3, também se revolta.
Estava com eles Tobias, o amonita. Ele era da terra de Amon. Amon ficava noroeste de Jerusalém. Mas não apenas eles. O texto diz que os arábios e os asdoditas também, no versículo de número 7, eles também ficaram indignados. Engraçado que os arábios e os asdoditas, eles ficavam no sul e no sudeste. Então, se você olhar no mapa, você vai dizer: meu pai, o povo agora está rodeado. Os problemas, as dificuldades, as adversidades, parece que elas vêm de todos os lados. Elas surgem de todos os cantos e você já não consegue lidar com elas uma a uma. Muitas vezes ela vem na forma financeira, outras vezes ela vem no formato da própria saúde, outras vezes no formato de uma discórdia, de uma rixa, de um problema relacional. E quando você observa, parece que tudo vem de uma vez só. De todos os lados vem a adversidade. Interessante você observar também que, com o passar do tempo, o problema já não vinha apenas de fora, mas o problema vinha de dentro. No versículo de número 10 diz que os construtores dos muros, os próprios judeus, aqueles que antes estavam animados e com ânimo, eles conseguiram levar a obra até a metade dos muros. Quando eles ficaram sabendo das adversidades impostas pelos vizinhos ao redor, eles também ficaram desanimados. Então agora o que você tem? Você tem aflição de fora, temor do lado de dentro. Caótica essa situação, não é? Caótica essa situação toda. E aí você começa a observar que os problemas aqui, eles vão aparecer de diferentes maneiras. Aparece como zombaria, aparece como fuxico, mexerico, aparece como ameaças. Os problemas, eles surgem de todos os lugares, de várias maneiras, e o povo agora já estava amedrontado. Versículo de número 10 diz que eles estavam desfalecidos, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles estavam, na verdade, pensando o seguinte: nós temos que desistir. Foi uma boa iniciativa. Neemias, muito obrigado por sua ajuda. Você trouxe um exército lá da parte do rei, mas o trabalho é tão difícil que nós precisamos desistir. Por que eles estavam tão desanimados assim? Porque eles não encontravam uma única causa para aquele problema. Estava tudo pulverizado. Como vinha de todos os lados, de várias fontes, é difícil você tratar um problema assim. Se você tem uma ferida em um determinado local do seu corpo, você vai ali e aplica remédio sobre aquela ferida, mas se todo o seu corpo se surge, todo o seu corpo, você fica assustado. O problema agora estava pulverizado e eles estavam apavorados com aquilo. É engraçado porque eles também já estavam cansados. O texto diz que já beirava a exaustão. No versículo de número 10, eles dizem: os escombros são muitos. As forças dos carregadores já desfaleceram. Nós não conseguimos, nós estamos exaustos com tudo isso. E a situação se agravava quando eles olhavam para a imensidade da obra e eles diziam: tem muita coisa ainda, nós só construímos a metade. E agora, o que nós vamos fazer? Aí você vê como que Neemias, o que Neemias faz? E aqui nós vemos mais uma vez Neemias recorrendo a duas coisas que será característica, o que é característica em todo o livro de Neemias. Primeiro, ele mostra a importância da oração. Segundo, ele mostra a necessidade da ação planejada. Então você observa dependência em Deus e prudência na execução. Você observa oração e você observa sabedoria na ação ali. O que nós observamos aqui sobre oração? Observe no versículo de número 4 e 5. 4 e 5 ele diz que quando as pessoas estão zombando, então ele ora ao Senhor Deus. E aqui é aquilo que nós já falamos: orar.
não é você deixar de fazer alguma coisa. Orar não é sinônimo de não fazer nada. Mas orar, na Bíblia Sagrada e na perspectiva bíblica, significa você colocar o problema nas mãos daquele que pode resolver. É você dizer: Deus, eu não consigo resolver isso, mas o Senhor faz. Na força da minha carne, isso não será resolvido, mas na ação do Senhor e do Espírito do Senhor, haverá sucesso, haverá vitória. Então ele recorre à oração e ele nos ensina, nesse momento, nesse texto, algo sobre a importância da oração. Como é que ele ora? Se você observar no versículo de número 4, ele ora com urgência. As pessoas começam a zombar, rapidamente ele recorre à oração. Aqui é um ponto bem interessante, porque muitas vezes nós observamos no meio cristão, no meio evangélico, no meio protestante, as pessoas só voltam para a oração quando a situação já está muito tarde. É mais ou menos como aquela senhora lá no barco, lá no navio, quando o navio estava sendo atingido pela tempestade, ela chega para o capitão, para o comandante do navio, ela diz: posso fazer alguma coisa? Ele diz: a senhora pode orar. Ele diz: mas a situação está tão feia assim. Então, para algumas pessoas, orar é só quando a situação está muito feia. É só depois que você já tentou tantas coisas, já quebrou a cara em tantas coisas, aí você se lembra da oração. Na perspectiva de Neemias, não, a oração ela vem primeiro. A oração é rápida. Quando ele escuta a zombaria, ele não pensa primeiro em pegar armas, ele não pensa em primeiro agir com estratégia. A primeira coisa que ele pensa é derramar o coração dele diante do Senhor Deus. É a oração com urgência. Ele tinha pressa de orar. Mas ele ora também com honestidade. Ele ora derramando o coração dele diante de Deus. Se você observar no versículo de número 4, quando ele diz: ouve nosso Deus, nós estamos sendo desprezados, caia o opróbrio sobre a cabeça deles e faz que eles sejam despojo numa terra de cativeiro. Não é aquela oração não sincera, mas é aquela oração que você derrama o coração diante de Deus. Olha o versículo de número 13, diz assim: então eu pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças. Os lugares baixos e abertos. Se era aberto, não tinha construído ainda. Se o muro estava mais baixo, a pessoa podia pular, não era? Então, onde é que ele coloca as pessoas? Nos lugares mais vulneráveis. Quando eu e você estamos passando por problemas, quando nós temos adversidades, quando nós estamos sofrendo oposições, o que nós temos que cuidar? Cuide das suas vulnerabilidades. Quais são os pontos vulneráveis na minha vida? Quais são as vulnerabilidades na minha vida? Quais são os pontos fracos na minha vida? Qual que é o meu calcanhar de Aquiles? Atente para as vulnerabilidades. Outra coisa que Neemias faz, está aí no versículo de número 14, ele realiza uma segunda inspeção. Mais uma vez, ele passa por ali, ele faz uma inspeção para quê? Para tomar conhecimento de fato, para refletir, onde são os pontos mais fracos, quais são as maiores necessidades. Sabe, um problema que às vezes nós temos é que diante das adversidades nós focalizamos a nossa atenção tanto na adversidade que nós não refletimos. O que poderia ser feito? Tem alguma outra situação? Alguma outra alternativa? Tem alguma outra oposição? Nós deveríamos de fato voltar, fazer uma inspeção de novo. Vamos dar uma olhada direitinho o que está acontecendo aqui. O versículo de número 14, ele ainda diz mais. Diz que ele exorta as pessoas a exercitarem a fé. No versículo 14 ele diz assim: o Senhor grande e temível, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos. Ou seja, lembrem-se de Deus. No momento da angústia, no momento da dificuldade, lembrem-se de Deus. E aí você peleja. Como é que você pode vencer o medo? Como é que você pode vencer o desânimo? Como é que você pode vencer o abatimento? Lembra-se de Deus, lembra de quem Deus é. Lembra-se do Senhor, Ele é grande e temível, Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas. Tem um livro muito interessante escrito por J.B. Phillips, que o título é o seguinte: o seu Deus é pequeno demais.
Sabe que muitas vezes, diante das nossas dificuldades, nós revelamos que nós acreditamos em um Deus que é muito pequeno? Quando chega o problema, nós achamos, Deus não pode resolver isso. Seu Deus é pequeno demais. Esse é o Deus que você criou, a caricatura de Deus que você criou na sua cabeça. Isso não é o Deus da Bíblia. Isso não é o Deus da história. Isso não é o Deus soberano. O Deus soberano, Ele pode resolver todas as dificuldades, todas as adversidades. Então Neemias vira para o povo e diz: lembrai-vos do Senhor. Outra coisa que Neemias faz aqui é que ele ensina que a fé em Deus não exclui a vigilância. O povo crê em Deus, o povo se lembra de Deus, mas o versículo de número 16 diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças. Fé em Deus não exclui vigilância, é orai e vigiai. Jesus mesmo disse isso. Então eu vou orar e eu vou vigiar. Digamos, é orar com o olho aberto, né? Você fecha o olho assim e o outro você deixa aberto. Orar e vigiar. Não exclui. A fé no Senhor Deus, ela não exclui a vigilância. Conheço um pastor, um missionário holandês, reverendo Francisco Leonardo, que ele diz que uma vez ele chegou em casa e ele disse para a mãe dele, mamãezinha, eu gostaria muito que a senhora orasse para o Senhor Deus me mostrar qual que é a moça que Ele tem para eu me casar com ela. E a mãe dele disse: Francisco, meu filho, você vai orar e vigiar. E ele disse que um dia estava lá na igreja, quando ele viu aquela jovem bonita, ele já estava orando, ele viu aquela jovem bonita, ele disse, lembrou do conselho da mãe, de orar e vigiar. E ele chegou e disse: Senhor, seria essa? E ele está casado com ela até hoje. Não é? Sabe, irmãos, a fé em Deus, crer em Deus, em diversos aspectos da nossa vida, não exclui vigilância, não exclui prudência, não exclui que você seja sábio no agir, e que você faça provisões também. E eles fizeram isso. Estavam orando, mas ao mesmo tempo eles fizeram provisões. Outra coisa interessante você observar nesse texto é que Neemias deixa claro que em situações de perigo, sacrifícios são necessários. Olha o versículo de número 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Eles aumentaram o tempo de trabalho. Por quê? A situação é difícil, sacrifícios são necessários. Então, se a situação, se o problema é financeiro, sacrifícios são necessários. Não dá para você comer num restaurante toda semana se você está numa crise financeira. Não dá nem para você ficar viajando se você está numa crise financeira, nem mesmo para você comprar uma camisa da Dudalina o tempo todo, se você está numa crise financeira. Opa! Se a situação é de dificuldade, sacrifícios são realizados. Se um trabalho só não está dando, 2, talvez. Mas algumas coisas precisam ser observadas. Não dá nem para você escolher o trabalho, às vezes. Eu só trabalho se for de chefe daquela multinacional, ganhando no mínimo tanto. Querido, se a situação é financeira, não dá para você escolher muito. O Senhor vai pela porta que o Senhor Deus abriu e entra por ela. E nela mesmo você ora e suplica a Deus, Ele é poderoso para lhe abençoar. Então, o que mais que Neemias faz? Ele divide o povo em 2 grupos, aqui são ações estratégicas, divide o povo em 2 grupos, eles trabalham em turnos, uma hora um trabalha, o outro dorme. Ele toma precauções contra as surpresas que poderiam acontecer, versículo de número 18, ele diz, os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, edificavam, um tocava trombeta, estava junto de mim. Ele diz, olha, se tiver surpresinha, nós vamos tomar. Ele começa
tomar precauções contra surpresas, acelera o ritmo da obra, eles trabalham agora até a noite, mantém todo o povo na cidade, ninguém vai sair dali, porque eles podem ser mortos fora da cidade, então todos ficam juntos, enquanto eles estão construindo, e ele mesmo, o próprio Neemias, ele fica com eles, ele não arreda o pé, ele permanece ali. Confiança em Deus, fé em Deus, não exclui prudência, planejamento, precaução. A última coisa que nós aprendemos aqui desse texto é que tudo isso que Neemias faz está alicerçado no fato de que ele crê em Deus. Era na fé de que Deus trabalha, Deus é aquele que luta pelo bem do seu povo. Está lá no versículo de número 14, quando ele diz assim: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos. E depois ele diz aí no versículo de número 20, novamente: Deus pelejará por vós. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, tudo que eu estou fazendo, todo o meu planejamento, ele está embasado, solidificado nessa segurança, nessa certeza que eu tenho, que Deus trabalha para o bem daqueles que esperam nele, que Deus peleja por eles. O Salmo de número 121 diz que Deus não dormita e nem dorme. Deus não dormita e nem dorme. O Senhor Deus faz hora extra para aqueles que esperam nele. Isaías, capítulo de número 64, diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que esperam em ti. Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, diz que o Senhor Jesus Cristo, glorificado, assunto à direita de Deus, nesse exato momento, ele vive para interceder por aqueles que chegam a ele. Você já prestou atenção que quando você vai para uma outra religião, na outra religião, todos os adoradores, eles trabalham para os deuses, eles trabalham para os ídolos. A Bíblia nos fala de um Deus que trabalha por nós. A Bíblia fala de um Deus que ele é por nós, que ele luta por nós, que ele batalha por nós, que ele vai à nossa frente. É esse glorioso Deus que Neemias acreditava, e por causa disso ele podia responder àquelas oposições, aquelas adversidades. E é por causa disso que eu e você também podemos fazer. O que esse texto aqui nos fala sobre Deus? Primeiro, que Deus está sempre atento aos servos dele, por isso você pode orar a Deus. A razão pela qual você pode orar ao Senhor Deus é porque os ouvidos do Senhor Deus estão sempre inclinados para te ouvir e para atender. Elias, lá no Monte Carmelo, tinha os profetas de Baal. Vocês se lembram do confronto de Elias com os profetas de Baal? Elias disse o seguinte, ele propôs: nós vamos orar, nós vamos realizar um sacrifício, nós vamos clamar, o Deus que responder, esse é Deus. E o Deus que respondeu foi o verdadeiro Deus da Escritura Sagrada. É porque Deus responde, é porque Deus tem os seus ouvidos abertos para os seus servos, é que nós podemos orar. Esse texto nos fala de um Deus que está atento para a necessidade dos seus servos. Esse texto fala de um Deus que ele é grandioso, ele é poderoso, ele é grande e temível. É o Deus dos céus. Ele não é um Deus da terra, criado, feito pela imaginação humana, produto de uma caricatura gerada pelo pensamento humano. Ele é o Deus dos céus, grande e temível. Ele é Deus justo. Quando as pessoas ofendem os filhos dele, ele fica indignado. Ele odeia a injustiça. Ele é justo. Versículo de número 15. Versículo 15 diz que ele é Deus que intervém. Ele frustra os desígnios dos inimigos do povo dele. Olha que fantástico isso. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Deus é esse Deus que ele age
e Ele frustra os desígnios dos inimigos. A minha esperança é que depois de aprender todas essas verdades, essas riquezas desse texto, que você vá para casa dizendo: glória a Deus, que Deus grandioso nós temos, que bênção poder crer nesse Deus, que bênção saber que eu não estou desamparado, que bênção saber que esse Deus é o meu refúgio, que a despeito dos problemas e das angústias pelas quais eu estou passando, eu tenho um Deus que Ele é por mim. Eu tenho um Deus que trabalha para o bem daqueles que esperam nele. A minha pergunta para você é: você tem esperado nele? Sua esperança está somente nele? Ou você espera nas suas habilidades? Ou você tem uma outra fonte de esperança que não em Deus? Vamos orar? Meu Deus, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para confiarmos somente em Ti, para dependermos somente de Ti e para vivermos tão somente para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Teu Filho bendito, nosso Redentor e aquele que intercede por nós nesse exato momento, é que nós oramos. Amém.